Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Só passando aqui no nosso devocional, né? Normalmente o meu devocional é com Deus, mas hoje eu quero compartilhar, logo pela manhã, uma pequena reflexão a respeito do trabalhar do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ele é o grande segredo de uma vida abençoada, extraordinária e cheia do sobrenatural de Deus. Se você pegar aí a história, a biografia de todos os homens e mulheres de Deus, não só do tempo de Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo, você vai ver que todos que eram cheios do Espírito de Deus fizeram a diferença. Por quê? Porque o Espírito Santo é Ele quem revela no nosso coração a pessoa do Deus Pai e a pessoa do Deus Filho. Eu estava meditando a respeito do agir do Espírito Santo desde o princípio de tudo. Lá em Gênesis capítulo 1 está escrito: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Formou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Mas olha que interessante. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O que é pairar? Ele flutuava sobre o abismo. Havia trevas. Deus ainda não tinha dado as suas ordens, então havia caos, havia desordem, havia um vazio imenso. E não é assim quando o Espírito Santo chega em nossa vida. Não é exatamente assim o que acontece, com a chegada do Espírito Santo. Não é assim que ele encontra normalmente a casa, vazia, sem ordem, um caos. Pois bem, a Bíblia diz que o Espírito Santo, apesar do abismo, apesar das trevas, da deformidade, a terra estava vazia, mas o Espírito pairava. E eu estava refletindo sobre isso, queridos irmãos, e Deus falou muito ao meu coração. O próprio Espírito Santo me revelou algumas coisas por meio dessa passagem e eu quero compartilhar com vocês. Olha que interessante. Havia trevas, mas ele estava ali. Havia um vazio, mas o Espírito Santo estava ali. No início de tudo, quando o Senhor cria os céus e a terra, o texto vai dizer que somente a terra estava sem forma e vazia. Por que a terra estava sem forma e vazia? Porque a Bíblia não diz que céus e terra estavam sem forma e vazio. A Bíblia só diz que havia trevas, deformidade, um vazio sobre a terra. Mas a Bíblia já não faz mais menção do céu. A Bíblia só cita o céu do início. E no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí já não cita mais os céus. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Por que o céu não estava da mesma situação que a terra? Porque Deus cria terra, Deus cria céus, Deus cria toda a base para a construção de todo o resto, que é a própria terra, mas o céu já não é citado. Por que o céu não está vazio? Por que o céu não está sem forma? Simples, porque Deus estava nele. E aonde Deus está não há vazio. Aonde Deus habita não há deformidade. Aonde Deus está, não tem como algo estar sem forma com Deus dentro. Porque quando Deus entra, Ele dá forma. Quando Deus entra, Ele gera luz, a paz, a alegria, a perfeição dele. Então isso é extraordinário. Mas veja a situação da terra.
estava sem forma e vazia, mas, olha que coisa tremenda, irmãos, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Mesmo com deformidade, mesmo com vazio, mesmo sem obra alguma concluída, o Espírito Santo estava ali. Ele já estava ali, pairando, flutuando. Ou seja, ele estava no meio do caos, no meio do vazio, no meio da deformidade. E ele falou muito ao meu coração quando eu estava refletindo sobre isso, que mesmo o ser humano nessas condições, vazio, deformado, em trevas, o Espírito Santo está ali. O Espírito Santo jamais vai abandonar o ser humano. O ser humano é que não nota a presença dele. O ser humano, por ele estar distante, por ele ainda não permitir a entrada do Espírito Santo, porque não houve uma entrega, então o Espírito Santo ele está pairando, ele está flutuando, ele está cercando aquela pessoa, tentando entrar, tentando estabelecer o reino dos céus dentro da pessoa. Por isso perguntaram para Jesus: Senhor, quando o reino dos céus vir, ele virá de forma visível? Ele poderá ser visto? E Jesus responde, creio que está escrito lá em Lucas 17, se eu não me engano. Aí Jesus vai dizer assim: o reino de Deus não virá de forma visível. Olha que coisa tremenda. Mas o reino de Deus não virá de forma visível, mas ele já está entre vocês. Ele estava falando do Espírito. Ele estava falando do agir, do mover do Espírito Santo entre os homens. Ah, meus amados irmãos, se você entender isso, você será a pessoa mais feliz desse mundo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Mas eu não estou falando de buscar o poder. Sabe, muitas pessoas confundem essa questão da glória de Deus, da presença de Deus, com o poder. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você: ninguém começa uma obra sem a presença de Deus. A presença de Deus gera o poder, porque o Espírito Santo, o poder é um dom que é dado, e esse poder é gerado mediante a presença, é a presença que gera o poder. Então alguém pode começar a obra, não pode começar a obra sem a presença, mas pode terminar. Escute isso, isso aqui é de Deus para o nosso coração e vai responder a muitas questões a respeito de muitas pessoas que estão à frente de trabalhos espiritualmente, né? Mas já não tem mais aquela presença de antes. Preste bem atenção, você não pode começar uma obra sem a presença, mas pode terminar sem ela. E eu vou te dar agora exemplos bíblicos sobre isso. Você lembra de Saul? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor já havia saído de Saul quando ele perseguia Davi, né? Um espírito maligno se apoderou de Saul e ele perseguia Davi. Mas olha que interessante, num determinado dia, Davi estava ao lado do profeta Samuel, num determinado local, e a Bíblia diz que Saul enviou 3 homens para matar Davi. O primeiro foi, não conseguiu, e aí ele começou a profetizar, né? O homem começou a profetizar, o Espírito de Deus tomou ele. Aí ele mandou o segundo, já que o primeiro estava demorando, ele mandou o segundo também para matar Davi. Mas aí o Espírito do Senhor tomou o rapaz e não conseguiu executar a ação, né, ordenada por Saul. Saul então resolve ir. Ele resolve resolver, né, a situação ali, que é matar Davi, cumprir, na verdade, o propósito, né, que é matar Davi. Então ele pega o cavalo e vai. Quando ele chega lá, ele vê que Davi está do lado de Samuel, ele puxa a espada e o Espírito de Deus toma Saul. Gente, vamos analisar uma coisa aqui. O Espírito de Deus toma Saul, mas Saul já estava desviado. Isso significa, e a Bíblia diz que ele começa a profetizar. Estamos falando de alguém que era assolado por um demônio e que começa a profetizar. E interessante que ele começa a profetizar contra ele mesmo.
para você ver que o homem não tem domínio de nada. O homem não tem domínio de nada. O homem pensa que manda em alguma coisa. O homem não manda em nada. Irmãos, você e eu, a gente não manda em nada. Quem manda é Deus. Quem manda é o Senhor. A última palavra é de Deus. O homem pensa que é alguma coisa, mas o homem não é nada. Pelo menos afastado de Deus ele não é nada. Com Deus ele é sim. Ele é muita coisa com Deus. Com Deus ele é filho, ele é amigo, ele é instrumento, ele é vaso. Mas sem Deus ele não é nada. E agora Saul é tomado pelo Espírito de Deus e ele começa a dizer: a casa de Saul vai ruir, a casa de Saul vai cair, né? Ele começa a profetizar contra ele mesmo. Na verdade ele não estava ali dominado por suas próprias vontades, e sim pelo Espírito de Deus. Então eu estava analisando isso. Olha que interessante. O cara estava longe de Deus, né? Ele estava em trevas, um demônio habitava dentro dele, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul pela desobediência dele, mas estava profetizando. Ou seja, a presença se retirou, né? Mas ele conseguia profetizar. Sabe por quê? Porque onde o Espírito Santo habitou, a pessoa ali recebe dons, ela recebe a capacidade do Espírito Santo, e esses dons, eles permanecem com uma pessoa. Esses dons não são retirados da pessoa. Eu não sei se você sabe disso, mas o dom, ele não é mais tirado, ele é irrevogável. Romanos 11:29 diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então a pessoa caiu, a pessoa se desviou, a pessoa não tem mais nenhum relacionamento com Deus, mas como é que ela ora e as pessoas são curadas? Porque o dom está ali. Como é que a pessoa está naquela situação e ela profetiza e as coisas acontecem? Porque o dom está ali. Irmãos, o que garante que você vai entrar no céu não é os dons, é a presença. Aleluia. Guarde isso em nome de Jesus, porque isso que está sendo pregado aqui é tremendo, é profundo, irmãos. É profundo. O que vai garantir a sua entrada no reino de Deus não é os dons espirituais, é a presença. E para a presença continuar dentro de você, você precisa se manter fiel ao Senhor. Você precisa temer ao Senhor. Você precisa cuidar com todas as suas forças, com toda a sua atenção, com todo o seu entendimento, com todo o seu esforço do seu relacionamento com Jesus Cristo. O que mantém a presença em nossa vida é o temor a Deus. Se eu perco o temor, a presença vai embora. E deixa eu falar, isso aqui olha, ontem eu estava meditando sobre isso, eu cheguei a ficar emocionado, irmãos, porque agora eu entendo muitas coisas. Moisés vai dizer para Deus assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Moisés sabia o que era a presença, né? Em outra ocasião, você vai perceber, quando Davi ele peca, ele pede perdão ao Senhor. Ele pede perdão no Salmo 51, que é o salmo onde ele se arrepende, a oração de arrependimento, e ele pede uma coisa para Deus extraordinária. Ele vai dizer: Senhor, não me expulse da sua presença. Olha que coisa linda. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi não estava preocupado com a coroa, Davi não estava preocupado com a posição. Ele sabia que se ele perdesse a presença, ele iria perder tudo. Ou você não lembra da casa de Eli? Eli perdeu a presença. Por quê? Porque ele viu ali o erro na casa de Deus. Observe que Deus não cobra dos filhos, Deus cobra de Eli. Você não vai ver Deus mandando profeta para os filhos, você vai ver Deus enviando mensagens a Eli. Por que que Deus faz isso? Porque Deus vai cobrar de quem tem a responsabilidade de resolver. E agora, queridos irmãos, a Bíblia diz que por causa dos erros e do desvio espiritual de Eli e de seus filhos e de muitas pessoas ali, a glória de Israel, está lá em 1 Samuel 4, a glória de Israel se foi. Ah, meu irmão, se a glória se for, se a glória for embora, você pode ter 1000 dons espirituais. Se a glória for embora, você será destruído. Eu vou provar para você com história bíblica.
tá? O templo de Salomão, quando que você viu o templo de Salomão ser destruído? Quando o povo adorava a Deus, quando o povo buscava a face do Senhor, quando o povo fez do Senhor o seu único e verdadeiro Deus. Quando que vocês viram o templo ser destruído? Fala para mim. O templo nunca foi tocado por nenhum inimigo, nem mesmo Judá. O povo não foi tocado enquanto Deus habitava no templo. Aleluia. Ah, se você entender isso, irmãos. Por isso que você não precisa temer se o Espírito habita em você. Você não precisa temer se há comunhão com Deus, se há comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Você não precisa temer, porque na história ninguém foi destruído, ninguém que teve o Espírito do Senhor. Mas bispo, os discípulos, eles foram martirizados, os discípulos, eles foram mortos, e suas mortes foram violentas. Aquilo teve que acontecer. Ali é diferente. Aquilo tinha que acontecer para se cumprir a vontade do Senhor. Afinal, lá em Apocalipse está escrito, quando as almas que estão debaixo do altar começam a clamar, e essas almas foram mortas pelo testemunho de Jesus Cristo, pelo Evangelho, e elas começam a clamar dizendo: até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue? E o Senhor disse o que para aquelas almas? Ele disse: até que o número dos seus irmãos que vão morrer por causa da palavra se complete. Então aquilo tinha que acontecer. Mas se o propósito de Deus não é martirizar alguém, não é o martírio de alguém, pode ficar certo, irmãos, que ninguém toca naquela pessoa, porque o Espírito do Senhor está ali. E quando o Espírito está, ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode tocar num fio de cabelo de quem está cheio do Espírito. Agora, irmãos, vamos recapitular aqui uma coisa. A partir do momento que o povo se desviou espiritualmente, a Bíblia diz que o Senhor, a glória foi embora determinadas vezes ali do meio do povo, e então os inimigos vieram e destruíram ali Israel. No caso, o reino do sul, Jerusalém. Mas quando Nabucodonosor põe abaixo o templo de Deus, a glória de Deus não estava mais ali. A glória tinha ido embora. Mas o que havia dentro de Jerusalém? Havia pessoas com dons. Havia pessoas com dons espirituais ali, mas isso não impediu dos inimigos destruir Jerusalém. Por quê? Porque o que garante a tua proteção não é o dom espiritual que você tem. O que garante a tua proteção não é o quanto você sabe de Bíblia. O que garante a sua proteção não é, queridos irmãos, os seus atributos humanos. Não. O que garante a sua proteção é a presença de Deus dentro de você. Se a presença for embora, os dons não vão proteger você da humilhação, da vergonha e até mesmo da morte. Então eu estava pensando, eu estava meditando sobre isso, queridos irmãos, sabe? Ontem eu estive ali na igreja do pastor Leandro, né? E ontem eu trouxe essa palavra. Foi uma coisa muito tremenda, uma coisa muito forte o que eu senti ontem, o que a igreja sentiu ontem a respeito da presença, e me fez refletir. Escute isso. Me fez refletir quantas pessoas que estão nessa situação, irmãos. Isso é muito triste. O dom tá lá, mas a presença, já foi embora há muito e muito tempo. Por que a presença vai embora, Bispo Elias? Deus não vai embora logo. A misericórdia dele permanece ali. Mas para ir embora, uma obstinação no coração. A pessoa resistiu à voz do Senhor. Deus falava e vinha mensagens, e Deus mandava levita, Deus mandava pastor, Deus mandava apóstolo, Deus mandava diácono, Deus mandava a irmãzinha lá do círculo de oração, e Deus falava através de hino, mas dia após dia a mensagem já não entrava mais. A mensagem já não surtia mais efeito.
e a pessoa continuava vivendo do jeito que ela queria. Chega um tempo então que a presença vai embora, porque a presença não pode permanecer onde ela não é respeitada. Você entende isso? Eu vou repetir. A presença não pode permanecer onde ela não é respeitada, onde ela não é valorizada. Se Deus não é mais adorado, a presença dele não permanece ali. Mas o dom fica, e aí que permanece o engano. Porque quem está de fora diz, mas profetiza, prega bem, tem dons de revelação, tem o dom da cura, ora e a pessoa é curada. Nossa, como essa mulher é usada por Deus, como esse homem é usado por Deus. Porque o dom não é tirado, repito, Romanos 11:29. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, Deus não vai tirar. Lembra da parábola dos talentos? Você não vai ver o Senhor retirando ali os talentos. Ele deu os talentos e disse o quê? O que ele esperava? Multipliquem esses talentos. Ok? Mas quando ele volta, isso é o retorno do Senhor, os talentos não vão ser mais usados. Olha que interessante, quando ele volta, aquele que multiplicou, aquele que tinha 5 e multiplicou, aquele que tinha 1 e enterrou, cada um recebeu de acordo com o que fez com o talento. E para aquele que enterrou o talento, o Senhor disse assim: servo mau e infiel, você sabia que eu planto, eu colho onde eu não plantei, eu ceifo onde eu não semeei? E por que então você enterrou o meu talento? Por que você não fez como os outros? Por que você não multiplicou? Então ele pegou aquele talento que era daquela pessoa e ele deu àquele que tinha mais talentos. E ele disse: aquele que tem mais, aquele que tem receberá mais, e aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Está falando da consumação dos tempos. Ele está falando a respeito da vinda dele, que isso será cobrado e ele perderá na volta do Senhor. Aquele que tinha o talento, mas enterrou o seu talento, porque o talento não vai embora, ele não sai, até a volta do Senhor ele não é retirado, porque é uma virtude do céu dado pela graça, então permanece com a pessoa ali. Mas aquele que tinha recebeu mais. Isso já é a questão do galardão, porque ele foi fiel, ele multiplicou o talento dele, ou seja, ele usou o talento dele em prol do reino e não de si mesmo. Sabe, queridos irmãos? Então, aquele ali, ele tinha o talento, mas não tinha a presença, por isso que ele não multiplicou. Diferente dos outros que tinha talentos, mas tinha a presença. Por isso que ele trabalhou para multiplicar o talento, para agradar o seu Senhor, que eles sabiam que iria voltar. Então, queridos irmãos, eu estava profundamente ontem imerso nessa palavra. E o Senhor falou muito comigo. E eu falei para o Espírito Santo: eu só não quero perder sua presença. Eu não posso perder sua presença, Senhor. Eu não me importo com talentos. Eu não me importo com feitos. Olha o que diz o Salmo 103:7. Medita depois nisso. Salmo 103:7. A Moisés, Deus revelou seus caminhos. A Israel, ele revelou seus feitos. Vamos entender isso? O que é feitos? Milagre, poder. O que é caminhos? Deus revelou os desígnios do seu coração a Moisés. Deus revelou segredos a Moisés. Por quê? Porque Moisés tinha presença. Mas ao povo Deus revelou só milagre. Deus mostrou milagres, Deus mostrou poder, mas a Moisés viu não só o poder de Deus, ele não só vislumbrou os poderes do céu, mas a Moisés foi revelado os desígnios do coração de Deus. Aí eu lembrei daquela passagem que diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então veja a diferença de você ter o poder e você só ter o poder e não ter a presença, ou de você ter a presença e ter o poder. Atos capítulo 1, verso 8 diz: ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder. Então é o Espírito Santo, representante da presença de Deus,
dele vem o poder. Mas se a presença for embora, o poder pode permanecer. Mas o poder não vai te livrar de uma vida sofrida, de uma vida desastrosa, de uma vida, sabe, o final disso será a morte espiritual. Morte física todos nós vamos passar, isso aí é. Mas a morte espiritual, essa sim é preocupante. Então, queridos irmãos, a Moisés Deus revela o seu caráter e a sua pessoa, mas para Israel ele só revela os seus feitos, sabe? E eu estava meditando nisso. É preciso ter essa sensibilidade, não perca a presença de Deus. Não fique vislumbrado, mas Deus me usa. O fato de Deus te usar não quer dizer que a presença esteja dentro de você. Cuidado com isso. Dons espirituais não é o medidor. Não significa que a presença está dentro de você porque você tem algum dom espiritual. Pelo amor de Deus, acorde, igreja. Tem pessoas aí que estão há muitos anos em uma posição, eu não digo na autoridade mais, eu digo na posição. Porque posição qualquer um pode se manter, pode estar, pode ter. Mas a autoridade só tem quem tem a presença. A posição no Egito era o faraó, mas a autoridade no Egito era José, porque a presença não estava com o faraó, a presença estava com José. Por isso que observe que a pessoa que tem a posição fica perdida diante de situações difíceis. Quando o faraó soube que ia vir fome sobre a terra, pela revelação de Deus através de José, ele ficou desesperado. Mas, ao contrário da posição, quem tem autoridade, aleluia, ou glória, quem tem autoridade, irmãos, tem direção. Deus não dá, para quem tem autoridade, Deus não dá apenas a revelação, Deus dá a autoridade de uma forma plena, e dentro, embutida nessa autoridade, tem direção. Deus deu direção a José, por isso ele disse: calma, faraó, tenha calma. Deus não revelou apenas o sonho. Olha que coisa gloriosa. Deus não me revelou apenas o sonho. Aleluia. Deus me revelou a solução. O Senhor vai recolher a 5ª parte de tudo que se produz na terra do Egito. E o Senhor vai amontoar esse trigo debaixo do seu poder. Nesses 7 anos de fartura, e quando chegar o tempo da seca, a terra inteira vai padecer de fome, mas o Egito vai se manter na prosperidade. Então a autoridade, ela gera também a direção. Porque a autoridade é gerada pela presença. E a presença, ela não gera apenas a autoridade, junto com ela vem o direcionamento. Você nunca vai ver uma pessoa que tem autoridade perdida. A autoridade espiritual é reflexo da habitação do Deus Altíssimo dentro de alguém. Você entende isso? Que palavra maravilhosa, irmãos. Se a igreja entender isso. Por isso que pessoas que ficam aí brigando por cargos, meu Deus do céu, são mendigos espirituais, está mendigando posição. Não sabem elas que não é, elas estão perdendo tempo, são catadores de lixo, sabe? Estão brigando por posição dentro da igreja, e elas ainda não entenderam que o que vale não é a posição, é a autoridade. É mais ou menos assim. As pessoas olham para um pastor que está ali em cima do altar e todo mundo pensa que a autoridade está com ele. Às vezes não. Às vezes ele só tem a posição pastoral, ele está pregando, ele prega bem, ele tem conhecimento bíblico, ele está ali em cima. Aí aquela vovozinha, aquela pessoa que ninguém conhece, está lá no fundo da igreja, sabe? Ele tem a posição, mas ela tem autoridade, ela está vendo tudo que acontece na igreja. E o cara que está lá em cima do altar não sabe o que está acontecendo espiritualmente na igreja. Por quê? Porque ele tem posição. Quem tem posição tem a visão limitada, mas quem tem autoridade não tem limites para a sua visão. Ele consegue enxergar, o Espírito Santo mostra para ele, ele dá a direção. Ele mostra onde o corpo está doente para que seja tratado. Ele tem essa sensibilidade dentro dele. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso.
alguém ter a presença de Deus. Por isso Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Eu estou com essa palavra desde ontem queimando no meu coração. Irmãos, eu já dormi, já acordei, e eu continuo emocionado por essa palavra. Porque todas as vezes que Deus se retirou do meio do povo, o templo foi destruído. Se você não se preocupa mais em buscar a presença de Deus, o templo do Senhor, que é sua vida, está em perigo. E a qualquer momento pode acontecer uma repentina destruição. Satanás é ardiloso, é estrategista. Ele não dorme. Ele cumpre com perfeição a sua função de enganador, de adversário, de inimigo. Então não durma o sono da morte, irmãos. Não durma o sono da morte. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. É preciso despertarmos, a igreja precisa despertar. Se vê as pessoas buscando dons, buscando fogo. Se vê as pessoas buscando: Senhor, me usa, Senhor, me dá o dom de profetizar, me dá o dom de curar, Senhor. Não. Irmãos, eu sei que buscar os dons é uma coisa boa. Paulo disse isso, que aquele que busca os dons espirituais, boa coisa busca. Mas o meu conselho para você é: busque a presença. Busque a presença do Espírito Santo e seja cheio dela. Porque enquanto a presença arder dentro de você, olha, não tem na Bíblia, não está registrado alguém que foi destruído com a presença dentro de si. Não tem. Então você não precisa ficar preocupado com quem fala mal de você. Você não precisa ficar preocupado com quem arma laços contra você. Porque a própria presença, oh aleluia, a própria presença dentro de você, ela vai defender você. Porque a presença, ela protege o templo. Não é o templo que protege a presença. Paulo em 2 Coríntios 4:7, ele vai dizer: e temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Então não é o barro que protege a presença, é a presença que protege o barro. Não perca a presença de Deus. Se em algum momento da sua trajetória com Deus você errou, e isso não tem como evitar, todos nós erramos, falhamos, somos pecadores, mas não é por isso que a presença vai deixar você. Está na Bíblia. A presença de Deus não deixou Saul propriamente porque ele errou. Não. Deus rejeitou Saul por causa do coração obstinado. Está lá no texto. Samuel diz isso para Saul. Samuel vai dizer que o pecado da obstinação é pior que o pecado da feitiçaria e da rebelião. Então Deus rejeita Saul não foi porque ele errou, porque ele poupou o rei Agag, porque ele poupou alguns animais dos amalequitas, não. Deus rejeitou Saul porque, apesar do erro dele, Deus olhou para o coração dele e viu soberba. Deus, que conhece todas as coisas, sondou o coração dele e percebeu: ele não vai mudar, ele vai continuar governando no nome dele, ele busca glória para si. Deus se retirou. Então, Deus, ele sonda o coração. Para a presença de Deus se retirar de alguém, tem que ser realmente uma atitude muito radical em relação a abandonar o Senhor. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós pecamos, mas a presença está lá. Por quê? Porque Deus sonda o nosso coração. E Deus percebe nessa sondagem, quando Ele está esquadrinhando, Ele percebe. Ele vê a inocência, apesar dos nossos erros. Ele vê que queremos mudar, Ele vê que queremos nos tornar
seus servos com mais, sabe, capacitação. Ele sabe que no fundo queremos mudar em muitos aspectos, só que estamos ainda em batalha, estamos ainda em uma luta espiritual. Então ele continua ali, a presença não vai embora, ela vai continuar ali, enquanto Deus sondar o teu coração. Mesmo que você ainda fraqueje, mesmo que você tenha as suas falhas, mas se Deus sondar o seu coração e Ele perceber que lá dentro você luta contra essas coisas, se Ele vê que você luta, que você todos os dias, né, se esforça para ser uma mulher melhor, um homem melhor, a presença vai continuar aí. Por que ela continua? Porque ela dá assistência. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele é consolador. Ele não é um ditador. Ele é consolador. Ele nos auxilia em nossas fraquezas. Está na Bíblia. Ele nos auxilia em nossas fraquezas. Ou seja, apesar das fraquezas, Ele está nos auxiliando. Então, a mensagem que eu deixo para os irmãos é: faça de tudo para não perder a presença. Porque se você perder a presença, só vai sobrar os dons espirituais. Sabe, irmãos? Mas você não terá mais acesso ao Santo dos Santos. Você não terá mais a proteção de Deus. Sua vida será infrutífera. Sem a presença de Deus, um vazio vai tomar conta de você. É justamente o local, o espaço em que habitava a presença. Esse espaço não pode ser ocupado por sexo, não pode ser ocupado por bebida, por drogas, por vaidades, por conquistas materiais, por conquistas emocionais, por novos relacionamentos. Esse espaço não pode ser preenchido com nada. Esse espaço é o altar, é a habitação de Deus dentro de você. É o lugar da presença. Não perca a presença. Não importa a decisão ou as decisões difíceis que você tem que tomar, mas não perca a presença. Perca pessoas. Bispo, se eu tomar certas decisões, eu vou perder pessoas. Que perca. Não tenha medo. Deixa elas ir embora. Pode deixar. Mas não perca a presença. Porque se você perder a presença, você vai perder tudo. Você vai perder tudo. Tem gente que tem medo de perder o emprego, tem medo de perder o status, tem medo de perder o relacionamento, mas não tem medo de perder a presença de Deus. Aí sabe o que acontece? Ela valoriza pessoas, ela valoriza o material, ela valoriza tantas coisas, mas não valoriza mais o Senhor. Aí ela perde a presença. Aí a ausência da presença, porque a Bíblia diz que um abismo gera outro. Então a ausência da presença gera o quê? A ausência da presença gera trevas, caos. Aí tudo aquilo que ela valorizava, que ela tentou segurar com todas as suas forças, o relacionamento, a empresa, o status, né, o projeto, pessoas, amizades, tudo aquilo que ela tentou segurar, sem a presença será como água nas mãos. Tenta segurar, derrama um copo de água na tua mão e tenta manter aquela água ali nas tuas mãos. Por mais que você consiga mantê-la um tempo, ela vai escorregar por entre os dedos. Sabe por quê que ela vai? Porque o único que segura águas nas mãos e ela não cai é Deus. Está escrito que todas as águas do planeta estão em suas mãos, na palma de suas mãos. Então significa que o único que está no controle é Deus. O único que pode fazer isso é Deus, você não pode. Então se você rejeitar o Senhor por causa de amizades, lá na frente você vai perder de qualquer jeito essa amizade. Se você rejeitar o Senhor por causa do seu relacionamento, de qualquer jeito você vai perder esse relacionamento. Por quê? Porque o que garante as coisas em nossa vida, a estabilidade em nossa vida, é a presença. Se você perde a presença, tudo vai desandar. Inclusive, a pior coisa que pode acontecer, e acontece quando perdemos a presença, não ouvimos mais a Deus. Não sentimos mais a presença de Deus. E aí as mensagens já não tocam mais no coração. As músicas já não tocam mais no coração.
Você até ri no meio das pessoas da igreja, você ri. Aparentemente você está sentindo a presença, mas acabou o culto, você continua vazio. Por quê? Porque a presença estava ali, então você sentiu a presença lá. Mas como você saiu do culto e ela não segue você, porque ela não está dentro de você, aí volta toda a tristeza, volta toda a depressão, volta, sabe? Os complexos de inferioridade volta. Já observou que toda pessoa que está distante da presença, ela é cheia de complexo? Você já observou isso? Ela só vê o pior, sabe? Ela só vê o pior nela. Eu não presto, eu não sirvo, eu sou isso, eu sou aquilo. Ela só vê o pior em si. Por que ela só vê o pior? Porque ela não está mais enxergando com os olhos da presença. Ela está enxergando com os olhos da natureza que guia ela, a natureza humana. E aí Romanos 8, né, vai dizer que, a partir do verso 5 lá, que os que estão na carne não podem agradar a Deus e caminham para a morte. E ela já vai sentindo os sintomas da morte, a ausência da presença, tristeza, inquietação, ansiedade. Ela já está sentindo. Por quê? É Deus mostrando para ela: desça a casa do oleiro. Sacrifique mais minutos da sua vida na minha presença, buscando a minha face. Quando a igreja aprende a discernir a diferença entre oração e adoração, a igreja começa a crescer espiritualmente. Tem muita gente orando e pouca gente adorando. Será que você não é uma dessas pessoas que só vai a Deus para pedir coisas terrenas? Nesse local, nesse ambiente de petição, a glória de Deus não está ali. Por quê? Porque é um ambiente terreno. É um ambiente em que você coloca diante de Deus as suas necessidades. Agora, quer sentir a presença? Quer começar a sentir a presença? Vai para o santo, lugar santo. O lugar santo é onde a alma é tocada pelo Senhor. É quando você já não está mais pedindo, você está dando para Deus. É aí que você começa a adorar. E quando você já não pede mais e você só dá para Deus, você vai para o próximo nível. Você entra no Santo dos Santos. É aí que a glória de Deus é revelada para você. É aí que a glória de Deus é revelada. E é aí que a presença do Senhor vem de uma forma plena sobre você. E aí tudo muda. Aí você não precisa mais, com essa glória, para a gente encerrar, você não precisa mais estar empurrando o teu ministério com as suas próprias pernas. Você não precisa estar caminhando por si só. Não. Você não precisa estar fazendo coisas porque você quer o seu ministério aparecendo. Você não precisa disso. Porque quando se está no Santo dos Santos, é justamente a glória de Deus que revela o nosso chamado. Não é o chamado que revela a glória, é a glória que revela o chamado. Isso é muito profundo. Amém, irmãos? Nós não temos um chamado. O chamado nos tem. Guarde isso no teu coração. Era isso que eu queria compartilhar com todos vocês. Não perca a presença de Deus. Atenção, povo da MID. Hoje nós vamos fechar a última igreja do estudo das 7 igrejas do Apocalipse. E algo tremendo da parte do Senhor. Vamos falar sobre Laodiceia. Olha, nós vamos entender perfeitamente, com muito carinho, cada detalhe da igreja de Laodiceia. Pastor Leandro está aí. Pastor Leandro disse que é comigo, né, Pastor Leandro? Tá vendo? Já estou levando minha caravana de um homem só para MID, né, meu irmão? E nós estaremos lá às 19h10, é o horário que inicia lá. Vai ser uma benção. Vamos fechar mesmo, não é nem com chave de ouro, vamos fechar com chave de diamante, né? Até porque o estudo de hoje de Laodiceia será muito mais profundo, porque nós agregamos mais conteúdos e informações a respeito da igreja de Laodiceia. Então é para a glória de Deus, vai ser bênção de Deus, e quem quiser participar está convidado. A igreja fica ali no bairro
ali é Quintas, né? Se eu não estou enganado. Vou postar aí na linha do tempo, tá bom? Deus abençoe vocês, que a paz que excede todo o entendimento, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua maravilhosa e indescritível graça e o amor de Deus, que dura para sempre, seja com cada um de vocês. Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus.